Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturnos, sempre logo após o Dois Toques. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Procure o nosso programa e toda a nossa grade através dos canais que temos no YouTube, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. A sua participação é muito importante, não deixe de mandar a sua mensagem. Sempre lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje nós vamos discutir sobre o jornalismo brasileiro. Ele está em guerra com o governo de Jair Bolsonaro. Ao longo da última semana nós temos visto inúmeras polêmicas. E o tom subiu e dá para se dizer que o Rubicão foi devidamente atravessado depois que a Rede Globo publicou no Jornal Nacional de terça-feira uma matéria com uma menção ao nome do presidente da República no contexto das investigações do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. O que veio a se descobrir no dia seguinte, daí através de uma matéria da revista Veja, é que o depoimento do porteiro que mencionava Jair Bolsonaro já estava desmentido pelo material técnico colhido na investigação. Na terça-feira à noite, logo depois que o Jornal Nacional publicou a matéria, o presidente Jair Bolsonaro, diretamente da Arábia Saudita, onde fazia um trabalho de captação de recursos de apresentação do Brasil no exterior, se manifestou de maneira dura, de maneira enfática, inclusive com uma série de adjetivações ao jornalismo da Rede Globo. Fez a acusação, inclusive, ao governador do Rio de Janeiro de que teria vazado a informação. E no dia seguinte a toda esta polêmica, houve a publicação por meio do canal da Leda Nagli na web, no YouTube, que é um canal muito frequentado, uma entrevista feita com o deputado Eduardo Bolsonaro no último dia 28. Em determinado momento, o Eduardo Bolsonaro menciona o que está acontecendo atualmente no Chile, a série de manifestações, inclusive muitas delas de caráter violento, com depredação, queima de patrimônio público e privado. E ele faz um link das manifestações do Chile com um cenário hipotético de radicalização da esquerda e propõe daí, caso uma situação como essa ocorresse, até mesmo um novo AI-5. Claro que isso caiu como uma bomba nuclear, foi assunto o dia inteiro ontem no Brasil, manifestação do presidente da Senado, presidente da OAB, presidente da Câmara dos Deputados, diversos partidos políticos, e tudo isso em virtude de matérias, de reportagens, de modo que a sensação que se tem, pelo menos é o que se vê por aí, é de que há um conflito direto entre as partes, governo Bolsonaro e imprensa. Para tratar deste tema, eu trouxe 3 pessoas que têm experiência na área. Eu tenho aqui entre os meus convidados, 2 deles pela primeira vez, o Políbio Braga, que há muitos anos faz jornalismo exclusivamente na web, né, Políbio? Mas tem uma história no jornalismo mainstream. Políbio, bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas pela primeira vez. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tudo bem. Quem também está aqui é o editor da revista Press, o jornalista Júlio Ribeiro. Júlio, bem-vindo novamente ao programa. Boa Obrigado. Noite. Vamos fazer um bom debate. E também o meu querido amigo Bruno Dornelles, que é advogado, já foi editor do portal Torino News, que fez um enorme sucesso na web. E tem meu canal de YouTube. Tem o canal dele no YouTube e também participou do Terça Livre, que é um portal que está em crescimento aí também
na internet. Bem-vindo, Bruno, pela primeira vez aqui no programa. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Muito bem. Senhores, vamos começar, e eu vou começar pelo Júlio. Quando a matéria do Jornal Nacional foi ao ar, tu publicaste um pequeno post falando sobre a apuração dos fatos. Como é que tu viu essa matéria do Jornal Nacional? E tu, como jornalista, o que teria feito se tivesse recebido a informação por parte da fonte que vazou o processo? A matéria do jornal parece que é o seguinte, já tinha um pressuposto. Não pode partir para uma investigação com um pressuposto definitivo. O Malacossi, ele é, sei lá, ele é Macalossi. da... Macalossi. Macalossi. Malacossi é nome de mafioso. Mafioso. Macalossi. Não sou. É de outra família, né? É de outra família. Família rival. O Macalossi tem, sei lá, ele é da máfia. Eu passo desse pressuposto e eu vou fazer uma matéria, uma reportagem para provar que ele é da máfia. Mas aí eu chego no meio da reportagem, ou no início da reportagem, e digo, mano, ele não é da máfia. Esse cara ele é da Opus Dei. Não é da máfia. Ele é de uma outra ordem. Não, mas eu vou ter que dizer que ele é da... Então eu faço a matéria seguinte. Macalossi, conhecido jornalista, apresentador da RDC TV, ligado à máfia, também participa da Opus Dei, não sei o quê, embora nós não tenhamos conseguido comprovar, mas ele, entendeu? Parte de um pressuposto. A matéria, o Lacombe, que foi da Globo... Está na Record hoje. Está na Record. Está na Record. Agora, ele disse ontem, ele fez um videozinho explicativo, ele diz assim, cara, a pauta caiu na primeira investigação. Ela deixou de ser notícia, mas aí os caras pesaram a mão para que fosse notícia, porque para as pessoas que estão desavisadas, que houve que assassinato de Marielle, condomínio do Bolsonaro, o Jair autorizou a entrada dos bandidos. Tá feito. Primeiro tu joga as penas e depois tu sai a recolher. Entendeu? E eu acho que envolvendo sempre o nome do presidente da República tem que se tomar cuidado redobrado. Primeiro que tu vai trazer de informação. Há um artigo no decreto um decreto de 2017 dizendo que calúnia, difamação, injúria por parte de concessionária de serviço público dá direito à cassação da licença. A Globo foi temerária nisso, né? Mas de qualquer forma é o seguinte, não é só a Globo, há uma indisposição clara contra o governo Bolsonaro. Isso cada um faça o que quiser, você não pode fugir da verdade. Eu não sou petista, sou antipetista. Sou um jornalista assumido antipetista. O Políbio é a mesma coisa. Mas eu não vou inventar coisa. Não sou tanto assim. Não. Mas eu acho que os petistas têm uma outra opinião. Há controvérsia. Mas eu não posso inventar coisas, cara. É aquela velha história, né, Júlio? A gente pode não dá para inventar. A gente pode escolher as nossas opiniões, mas não pode escolher os fatos. Isso, exato. Não dá para atropelar fato. Então, nós vivemos uma democracia, todo mundo tem direito de expressão. Eu sou presidente do clube de opinião, todo mundo pode ter opinião. Entendeu? Posso dizer que eu não gosto daquele cara lá, porque ele não sei o quê, eu não posso inventar coisas. E tem que respeitar a opinião dos outros. Claro. Seja qual for, tem que respeitar. A gente tem que lembrar aqui... Vamos lá, Bruno Dornelles. Vamos lá. A gente tem que lembrar aqui, Guilherme, Políbio, Júlio, que nos últimos 30 anos, uma das organizações que literalmente visou tomar o poder na América Latina foi escondida pela grande mídia. Quando ela surgiu nos anos 90... Menciona o Foro de São Paulo. Estou falando do Foro de São Paulo, exatamente. Quando ela surgiu nos anos 90 pelas mãos do Lula e do Fidel Castro. Hoje, a gente sabe muito bem, esta grande mídia estava mancomunada com o Foro de São Paulo. A gente não sabe exatamente especificar aqui a relação, como ela se deu, a relação com o poder, como a esquerda depois tomou o poder no Brasil através do PT e os tentáculos desta grande mídia também fizeram parte dele. Agora, o que nós sabemos? Eles hoje estão tentando desestabilizar, claramente desestabilizar, a ponto até de ser constrangedor, tá? Porque, afinal de contas, essa prova que estava dentro do processo de investigação da morte da Marielle, não somente já havia sido desmentida, como bastava a Rede Globo ter ido até a portaria
do condomínio e averiguado aquilo mesmo que o Carlos E outra coisa- coisa, averigou e jogou no outra coisa, Twitter. É um processo em segredo de justiça, né? Exatamente. Se eu vou dizer o que eu faria. Né? Eu faria, na verdade, o conjunto das duas reportagens. Se eu recebo de uma fonte, e assim, o jornalista, se ele recebe, quem não pode vazar é a autoridade. Né? Se um jornalista recebeu uma informação vazada, ele tem o direito de publicar, na minha opinião. Ele pode publicar o conteúdo, porque senão não vai ter informação nunca. A autoridade que tem que se ver com o segredo de justiça, com as restrições legais. Agora, se eu recebo da minha fonte uma informação e eu, inclusive, na matéria que publico, digo que há uma apuração ainda existindo, né, relativa ao conteúdo dos áudios. Eu não posso fazer a oferição de que, de fato, havia uma menção ao presidente da República. Eu tenho que conferir para ver se o andamento processual realmente comprovou o depoimento que eu estou relatando ou se não comprovou. Porque o que a Veja fez? A Veja foi lá e perguntou para a investigadora do caso. O que ela disse? Não, esse depoimento foi desmentido por prova técnica. Ou seja, o áudio, que depois o Carlos Bolsonaro trouxe a público, mostrava que quem tinha autorizado a entrada no condomínio, porque o fato de eles terem estado lá é indubitável, mas quem autorizou a entrada não foi um tal de seu Jair, foi o Rony Lessa. E como é que a Globo, tendo uma parte da informação, não verifica o restante para ver se faz sentido? Eu tenho para mim que verificou. É aí que está o nó da coisa. Eu acho que eles verificaram, e mesmo assim forçaram a barra. Eu acho. Eu acho, não vejo mais. claro. O jornalismo morreu, cara. Eu vejo a Folha de São Paulo, eu quando estudava jornalismo lá na faculdade, na URGS, em 82, cara, a Folha de São Paulo era um Paradigma, né? era um paradigma. O Estadão era um paradigma. Nós tínhamos a própria Veja, que o primeiro editor da Veja foi o Mino Carta, em 68, era respeitável. Eu trabalhei na Veja nessa época, que ele está falando, Júlio, e olha, sinceramente, para mim que trabalhava na Veja naquela época e para os demais jornalistas, e os que não estavam na Veja, era uma honra trabalhar na Veja. Não era nem pelo salário, sabe? Era uma honra. Hoje, acho que é uma desonra. Mas tratando-se de Rede Globo, a gente não pode esquecer que não é a primeira vez que isso acontece. A Rede Globo também teve um caso extremamente antiético com a nora do presidente Bolsonaro, com a Heloísa Bolsonaro, que é a esposa do Eduardo, justamente quando se fizeram passar por um paciente para que fosse consultado por ela. É, a revista Época, né? Através da revista Época. Através da revista Época, exatamente. E também através do Globo. Ou seja, há sim uma tendência aqui, tanto de Folha de São Paulo, Estadão, a própria Rede Globo como corporação, todos eles literalmente aqui trabalhando para o Foro de São Paulo. Eu estou falando aqui, antes era até a teoria da conspiração. Mas quando a gente vê, no mês passado, o Maduro falar que o Foro de São Paulo vai muito bem, e o Lula também enviando mensagens para o Foro de São Paulo dentro da cadeia, a gente tem que começar a pensar se isso não está ligado realmente. Porque antes era considerado uma teoria da conspiração, mas isso está... mais ainda fática, que é o seguinte, 2 dias antes dessa reportagem da Globo, o Marcos Valério tinha saído a delação do Marcos Valério em que ele incriminava o Lula como mandante do assassinato do Celso Daniel. E a Globo não deu uma linha. E eu acho que é importante ressaltar que o depoimento dele foi sob vias de uma investigação. Quer dizer, Sim. Investigação e ele ali como colaborador, ou seja, ele foi tem aceito. que provar o que disse. Uma delação premiada, não é qualquer... Eu quero recomendar para quem está nos vendo aqui a respeito desse assunto que leia o livro do delegado Romeu Tuma Júnior, intitulado Assassinato de Reputação. Ele conta em detalhes. Tem 2, o primeiro e o segundo volume. O primeiro volume. Ele conta em detalhes, esse caso do assassinato do prefeito Celso Daniel. Porque ele ao contrário do que muita gente pensa, o Romeu Tuma Júnior é delegado civil da Polícia Estadual de São Paulo. Ele não é Polícia Federal. O pai dele, sim, foi superintendente da Polícia Federal à época do regime militar. Não é isso? Que inclusive prendeu o Lula na época, que era colaborador dele. Mas o filho...
O Barba, isso O mesmo. X9, né? Era o nome de guerra dele, Barba, como informante da Polícia Federal na Barba época. para Brahma. Isso. E o filho, então, delegado civil, na qualidade de delegado civil, ele foi o primeiro a atender o caso do Celso Depois foi Daniel. afastado do caso, né? Foi afastado do caso, isso mesmo. Foi afastado. Então ele conta em detalhes, isso que o Júlio acabou de dizer, ele conta em detalhes. E o Brasil Paralelo vai fazer uma retrospectiva agora do caso do Foi Celso Daniel. publicado nessa última quinta-feira uma matéria Então é o feita seguinte, pelo meu o amigo Henrique Brizola lá, Zingano. Brizola lá em 89, quando fez sua campanha para presidente da República, ele já batia na Rede Globo. Então, quer dizer, não é novidade que a grande mídia tenha suas preferências, ou tenha seus interesses. O problema é colocar o jornalismo a reboque dos seus próprios interesses. Se a Globo tinha um interesse lá no Sambódromo do Rio de Janeiro e detonava o Brizola, aliás, no Sambódromo foi construído depois, né? Já tinha sido construído pelo Brizola. A briga maior do Brizola com a Globo é que a Globo queria tomar conta do Sambódromo, né? E agora foi a mesma briga com o Crivella, né? Que é a ser dona do Carnaval do Rio de Janeiro. Com tudo pago pelo setor público, né? Então, se tu pode ter as tuas preferências, eu tenho minhas preferências, todos nós temos nossas preferências, não posso deixar o jornalismo que eu faço a reboque das minhas preferências e forçar a mão para que a minha posição prevaleça sobre os fatos, o que tu falou. Eu não posso brigar com os fatos. Não, os fatos não eu podem posso, ser. eu Ou posso- seja, eu você não mentir- pode mentir. Exato. Não pode mentir. Né? Porque uma vez até o Francisco Ferraz, que foi reitor da URGS, é cientista político, eu estava numa campanha muito forte através do meu blog, muito forte. E ele me ligou e disse assim, olha, Políbio, vai dar certo isso que você está fazendo, essa campanha forte que você está fazendo. Porque você está usando um instrumento muito poderoso, muito revolucionário. É verdade. Eu disse para ele assim, aí a internet, né? Claro, é novidade que eu estou fazendo, né? Não. Eu estou me referindo à verdade. Sabe? Tem que ser a verdade. É uma coisa, o Júlio, sabe, a jornalista, você também, né? Tem algumas questões primárias no jornalismo que o sujeito aprende logo quando é foca, quando está iniciando, né? Você tem que perguntar quando está diante de um fato, de um acontecimento, tem que responder aquelas perguntas básicas. Quem, como, por quê, quando, onde. Responde isso. Se você responder isso aí, você não vai errar. Quer dizer, o que a Globo vem fazendo são coisas primárias. É primário. Tanto que é desmontado em questão de 24 horas o que eles estão fazendo. Agora, é uma rede poderosíssima. Qualquer coisa que sai por ali tem uma Só que já repercussão terrível. Perdeu muito em todo protagonismo, o Brasil. Políbio. Não, perdeu o protagonismo, mas continua tão forte que tá, o Brasil todo está discutindo essa questão, né? Há 20, 30 anos atrás, uma reportagem dessa na Globo que derrubava o presidente da República, uma matéria de capa na Veja derrubava o ministro. Mas é que agora, né, Agora tem as redes sociais. com o advento da internet, todo mundo é uma fonte de informação e todo mundo pode pesquisar e fazer o contraditório. Então, a coisa saiu no ar, imediatamente nas Perdeu redes sociais, tu protagonismo. já tem a contestação, se eventualmente a matéria não é fidedigna aos fatos. Antigamente era aquilo e tu tinha que ter uma retratação naquele lugar, porque tu não tinha alternativa. E hoje é mais amplo, hoje, né? Qualquer quase um com o celular faz a refutação. Quem é que iria pensar que a gente chegaria num tempo, né, que a Rede Globo, a toda a poderosa Rede Globo, poderia ter hoje, através das redes sociais, levantado uma bandeira contra ela pelo fim da sua concessão? Olha, isso é um fenômeno novo a ser Teve considerado. hashtags contra a Globo que foi um top trend no mundo. Então há uma reação, agora um outro Claro, a movimento. Globo não vai ter a concessão cassada. Isso é uma coisa Não, que só, me parece eu também claro, acho que né? eu não acho que deva ter. Nem deva Eu ter. como É bom jornalista, sonhar. eu não sonho com isso. Não criaria um bom Não, fala por mim. precedente. Um precedente Claro que não tem que seria estar positivo. tudo certinho. Agora, A Globo diz que faz eu tudo como certinho. jornalista raiz, do tempo da Lauda, a máquina, do tempo da Olivetti. Da Olivetti, eu sou jornalista do tempo da Olivetti. Eu me sinto triste por causa disso. Eu gostaria realmente que houvesse, que os grandes veículos de comunicação, os grandes veículos de imprensa pudessem ter um respeito maior pelo jornalismo. Eu acho que o jornalismo vem morrendo, está moribundo. Eu gostaria que, mesmo como antigamente era, o Estadão tinha uma posição mais conservadora, a Folha uma posição mais, entre aspas, progressista. A Folha é mais, na verdade, ela é tipo o Gollum, né? Ela, de repente,
Não, mas sempre teve, os esquerdinhas sempre tiveram dentro mais da Folha. O padrão do Estadão é mais conservador. Mas o que saía, tu podia acreditar no que saía no jornal, tanto um quanto o outro. Não, eles fizeram a apuração. Eu posso não gostar da apuração, eu posso não gostar do fato que eles levantaram, mas o fato é verdadeiro. Eu, como jornalista, eu gostaria muito que nós tivéssemos veículos de esquerda, com inclinações à esquerda, à direita, meio. Não interessa Aliás, é como no mundo desenvolvido. Mas que o corpo da notícia fosse respeitado os princípios básicos do jornalismo. É que todo jornalista ele vai ter o seu lado. Isso é inevitável. É uma pessoa está lidando, por exemplo, com política, ele vai ter o seu lado político. Assim como vai estar lidando com esporte, ele vai ter o seu clube. Ele vai dar uma puxadinha para o seu lado, de alguma maneira. Então, trazer, pelo menos, dar um ar de sinceridade, de honestidade para o seu público. Mostrar, eu sou mesmo desse lado. Eu vou ver e vou te entregar a notícia deste lado. Agora, eu acho que isso é ser honesto com o público. Isso é ser honesto, exatamente. Eu, por exemplo, aqui, externo sempre minhas opiniões durante o debate, eu sou bastante ativo na conversa aqui do programa, e eu já recebi comentário de telespectador, falando assim, mas meu Deus, o apresentador dando opinião. Mas eu não sou uma peça do cenário, eu sou um jornalista. Eu tenho aqui que instigar o debate, eu tenho que fazer o contraditório. Eu posso comentar uma historinha rapidinho a respeito disso que você está dizendo? Eu trabalhava no Correio do Povo uma época e assinava uma coluna de economia todos os dias. Foi na época em que o Brito foi candidato à reeleição contra o Tarso Genro. Contra o Olívio. Não, na segunda, né, ele foi contra o... Ele foi duas vezes contra o Olívio e depois que ele já não era mais, que ele tinha perdido a eleição, ele concorreu com o Tarso e ficou fora do segundo turno. Foi a eleição que o Rigoto ganhou. Então foi essa aí. Foi essa. Contra o Tarso, né? Foi contra o Tarso. O Tarso estava lá. Bom, aí o Renato Ribeiro era dono do Correio do Povo, sabe? E o Correio... Era 2002, isso. Eu não me lembro que era, 2002, ia ser. 2002. E aí tinha ali vários editores conhecidos. Aí o Mendes Ribeiro era da Rádio Guaíba, o Adroaldo Streck era também da Rádio Guaíba, eu era o Burdi. Enfim, ele chamou então o Renato Ribeiro, todos os, digamos, editores, figurões, né, para o escritório dele que ficava aqui na Cristóvão Colombo. Era uma manhã, 10 horas da manhã. Estava ali uns 10 ou 12 ou 15 jornalistas, né? E ele pegou e abriu a conversa ali com todos nós e disse assim, olha, pessoal, é o seguinte, a partir de amanhã todos vocês têm que tomar uma linha de crítica ao governador Brito. E não podia sair o nome do Brito mais. Não pode publicar o nome do governador Brito mais, a partir de hoje. Não bota mais o nome do Brito. Disse o Renato Ribeiro, dono do Correio do Povo. Não pode mais botar o nome. Determinação para a redação. Para todos os editores e colunistas como eu e o Streck, Mendes Ribeiro. O filho do Mendes Ribeiro era secretário da Justiça do governador Brito. E o pai estava ali recebendo essa ordem. E o Renato Ribeiro disse, não pode mais falar no nome do Brito. E alguém perguntou, e o Nelson Proença, que era chefe da Casa Civil? Disse, mais ou menos. E o Mendes, então, perguntou, e o Mendezinho? Ele perguntou. Cabelinho. E o Mendezinho. Ele disse, esse não, pode falar. Que era o pai. Aí o pai aliviou o Mendes Ribeiro Filho, né? E ficou essa ordem, olha, ficou implícito também, dizendo assim, mete o pau nele quanto puder, entendeu? Aí alguém perguntou, mas doutor Renato, quem é o... Então quem é o preferido da casa? Ele disse, é o Tarso. O nosso candidato da casa é o Tarso Genro, ele disse, entendeu? Todo mundo fica quieto, inclusive eu, né? Estava todo mundo lá, dependendo dele. Pode ser demitido. No outro dia, eu fui procurá-lo pessoalmente. Disse, olha, doutor Renato, eu não posso ficar com o Tarso. Não vou ficar. Entendeu? Disse, mas por quê? Eu digo, porque eu sou contra ele, sou contra o PT, eu não vou ficar. Aí ele disse para mim assim, bom, então você fica neutro. Ele disse para mim. Eu digo, não, neutro eu não vou ficar, porque eu não sou de ficar neutro, né? Aí ele me olhou e disse assim, e de quem é o jornal? É seu? Eu digo, não, é seu. E daí, o que você vai fazer? Aí eu digo, você que vai fazer, eu disse para ele. O jornal é seu, você que faça. Aí ele disse, mas e o que eu faço? Eu digo, me admite. Entendeu? Aí ele me admitiu, entendeu? Então,
Olha, eu trabalhei em todos os jornais de Porto Alegre. O que me incomoda nessa situação é o seguinte, eu acho que o jornal... Os outros não são diferentes. Zero Hora, Jornal do comum, todos são iguais. Lá, mas olha lá, Políbio, fazendo aqui... Não são tão explícitos assim, Quando a gente analisa o direito, muitas vezes a gente usa, o Bruno sabe disso, a gente usa o direito comparado para ver como é que são as coisas em outros países. Então vamos fazer um jornalismo comparado. Eu acho que é absolutamente lícito que o jornal tenha uma posição em relação, por exemplo, a um candidato. Só favor, mas esclareça isso no jornal. Esclareça. Posição editorial. O problema hoje, O nosso candidato é fulano. Editorial. Acho que o único jornal que uma decisão editorial a favor do muito mais candidato honesto do que ficar fazendo... Não, com ficar com a... Tem que ter um editorial dizendo, malandragem, nós somos a favor, respeitamos a existência dos outros candidatos e tal, vamos fazer a cobertura equânime das candidaturas, mas nós temos uma preferência. O que é a grande mídia E hoje? não pode, sobretudo, se colocar a serviço do candidato, como, por exemplo, a Globo está fazendo em relação ao governo. Ela está a serviço dos que querem derrubar o governo. E o interesse da Globo aí? Aí eu ia O interesse da Globo é dinheiro, é financeiro, dinheiro, porque exatamente. perdeu publicidade. Dinheiro. Nós vamos tomar um monte de processo. Não, mas olha, você está com... É só verificar. Antes do Bolsonaro, quantas as grandes mídias estavam recebendo? E hoje, quanto elas estão recebendo? É claro que existe aí um desespero, porque no livre mercado, eles não fazem o que o Políbio está fazendo, o que o Terça Livre está fazendo. Se tu for chegar para o Alan dos Santos, que hoje é o jornalista mais perseguido do Brasil, e perguntar quem é o teu patrão, Alan, ele vai dizer o seguinte: o meu patrão são aqueles que doam para o canal. São aqueles que financiam o canal através do YouTube. Esses são os patrões do Alan. Esses são os patrões do Políbio. Há uma história contada pelo... Então, há uma história não contada... é o Estado. Há uma história contada pelo Yves Saint-Pierre, ele contou publicamente, contou para nós, inclusive na revista, então não tem problema de contar aqui, que ele, em 89, 88, final de 88, início de 89, o Roberto Marinho chamou, ele era, na época, acho que ele era o presidente do Congresso. Da Câmara? Presidente do Congresso. Da Câmara? É, e do Congresso. O Congresso é o presidente do Senado. É? Mas não sei se o presidente do Senado... Eu sei que ele foi por um período e foi presidente do Congresso. Mas, enfim, foi presidente da Câmara. Foi chamado ao Rio de Janeiro pelo Roberto Marinho, não sei se foi por mais alguém, e o Roberto Marinho disse assim: doutor Ibsen, eu gostaria que você convencesse o Orestes Quercia a ser candidato a presidente da República, é o nosso candidato. E o Ibsen disse: olha, o Orestes está envolvido nesse negócio municipalista aí, ele não está querendo, papapá, mas tudo bem, vou tentar convencê-lo. Foi, conversou com o Orestes Quercia não queria ser candidato, e aí voltou e disse: olha, doutor Marinho, não... Nosso candidato vai ser o doutor Ulisses. Mas esse não é o nosso candidato. Nosso candidato, então vamos apostar nesse guri, esse rapaz do Alagoas, que era o Collor de Mello. E o Collor teve toda a força o Fantástico, me lembro na época, vocês talvez não eram nascidos, mas tinha Fantástico uma semana assim, na outra também. Éramos garotinhos. A respeito do Collor. Né? É um Fantástico nessa semana e no outro da semana também, sobre o Collor. E se criou a onda, e na época não tinha a internet, não tinha as redes sociais, se criou... E passado, o Collor se elegeu e um daqueles almoços que o doutor Marinho fazia, convidou o presidente da República, tal, todo o board da Globo, e disse assim: presidente, nós gostaríamos de indicar o ministro da Fazenda. E o Collor sempre foi muito Eu que mando. prepotente, né? E meio que independente. Como assim? Não, nós gostaríamos... Quem vai indicar o ministro da Fazenda? Todos os ministros, sou eu. E a partir dali houve o rompimento com a Globo e nós sabemos que 2 anos depois o Collor foi defenestrado. Inclusive com movimentos do que hoje, quando quem liderou o impeachment, o movimento do impeachment foi a esquerda, foi o PT, foi o Lula. Depois passou a chamar o impeachment de golpe. Então, se dizia assim, houve uma época que alguém disse para o doutor Roberto Marinho: por que o senhor não é candidato a presidente? Eu não quero ser presidente, eu quero ter um presidente na minha mão. Isso é exclusivo do Marinho, da Globo? Não. Aqui o Breno Caldas também tinha os governadores na mão. Sim, sim. Sim. Tu tinha que ir lá fazer o beijamão. Aliás, tem uma história interessante do Breno Caldas, quando no regime militar, os militares é que nomeavam o governador, né? Uhum. E aí chegou a vez do Amaral de Souza, e o comandante do Terceiro Exército aqui na época foi falar com o Breno Caldas e comunicou a eles. E o Breno Caldas não gostava do Amaral de Souza, tinha brigado com ele, inclusive. E aí não, na época ainda não tinha brigado, mas não gostava do Amaral. Aí o general disse para ele: olha, o nosso governador será o Amaral de Souza.
E o Breno olhou para ele rindo, né? E disse assim, bom, dos males o menor. O fato é que... Mas estava na mão dele, né? Sempre se usou esse poder do mainstream da imprensa para os seus proventos. Mas não tem mais próprios. tanto poder assim, Mas né? A esse ponto o não. fato é que a imprensa brasileira ela sempre foi muito vinculada ao poder central, né? Ou E contra, desde por exemplo, o início. o Getúlio tinha todo o mainstream da imprensa contra, tanto é que Mas tinha toda uma imprensa a favor, não, comandada não tinha por toda a Samuel imprensa, Weiner. não, só era tinha contra. só o Samuel Só a Weiner. última hora. Só o Samuel Weiner. Que ele criou, né, Que com o dinheiro do Banco do Brasil, através né? do Banco do Brasil, ele financiou, era o único. Ele não poderia, porque ele era estrangeiro, depois vai se descobrir, né? Não, mas aí é a história da Bessarábia, que o... É verdade, ele tem um livro dele, uma autobiografia dele. Ele que confessa, e não podia pela Augusto Nunes legislação, né? escreveu, que ele conta, ele era estrangeiro mesmo. É da Bessarábia. Mas é o seguinte, Aí falsificaram até a certidão de idade toda a dele para poder ter a imprensa, última hora. toda a imprensa da época do Getúlio era contra ele, né? Porque tinha os interesses do capital paulista, A especialmente era paulista. fria também na época, era bem... Então, e aí ele criou, na época, uma rede de jornais nacional, Última Hora, para ter um canal de comunicação com a população. Então isso não é novo. Isso não é novo. Que a Globo... A Zero Hora é um desdobramento da Última Hora. Era a Última Hora, mudou de nome depois do regime É militar. a Última Hora, Zero Hora. E a própria atuação do Assis Chateaubriand também foi... Não, ele é um Diários cafajeste. Associados. Esse é um cafajeste. Cafajeste, É um gangster. Gangster, isso mesmo. Mas é um gangster, inclusive, o seguinte, Mas fez coisas boas, né? Era um gangster do bem. Não sei se é do bem, mas ele... Não era da criou família. o seu Não é totalmente São mal. Eu gosto de debate com esse nível de Aeroclube. adjetivos. Não, a boa parte da história da imprensa brasileira tá muito vinculada ao gangsterismo, né? Muito... A imprensa, depois se chamava-se imprensa marrom, mas O fato é que quando tu tem um E o Estado... senso ideológico? Né? Vocês que vivenciaram isso dentro das grandes redações, porque importante. a gente percebe assim, ó, ainda a grande mídia, se fosse ver, por exemplo, a permanência do Temer, eles ganhariam com a permanência do Temer se fizessem negociata, se eles conseguissem, vamos dizer assim, manter aquela mamata que o PT manteve para sempre. O Temer foi, né, praticamente houveram aí tentativas de derrubar o Temer. Então, vamos lá, aquela matéria... é uma mistura de ideologia aquela com- matéria do Lauro Jardim sobre a fita que o Temer Exatamente. teria instruído a pagar propina para o Eduardo Cunha ficar quieto, se revelou uma fake news. E aquela fake news enterrou a reforma da Previdência na época. Isso aí. Enterrou a reforma da Previdência na época. As consequências foram calamitosas para o país. E era, Bem apontado. puramente ideológico. Infelizmente. Ali eu vi uma vingança do Fórum de São Paulo por ter derrubado a Dilma. Que mas é isso, mas do ponto de vista dos grandes grupos de comunicação, o interesse único é financeiro. Financeiro. Como é que meus negócios podem ser melhor conduzidos neste ou naquele cenário? É este. O Fórum de São Paulo, sim, tem a ideologia. E se apropria, aí se somam interesses diversos num objetivo comum. Me interessa levantar o Collor, então na época se juntou toda a Fiesp. Lembra que o Mário Amato disse assim, se o Lula for eleito, são 300, os empresários sairão aos milhares do Brasil, fugirão, lembra disso? O Mário Amato era presidente da Fiesp. E, Júlio, a gente tem que lembrar, o PT não roubou trilhões do país para aproveitar e dos luxos europeus e americanos. Não foi para isso. Para financiar. Eles roubaram para financiar. E no o Fórum de São processo- Paulo e financiar justamente a retomada. E no Porque- processo compraram uísque importado. No processo de fazer isso. durante no a viagem, processo, Mas aí é uma marolinha. Não, mas se estamos no meio disso tudo, vamos tirar um pouco de... Mas aqui, cara, eu queria distinguir. Agora, eu quero que- só trazer um ponto aqui, já que nós estamos falando isso e o Bruno toca na questão ideológica, que eu acho que nós vamos até mais explorar agora mais adiante no programa. Mas durante o período em que o PT estava à frente do governo, durante os 16 anos, ele criou uma rede de blogs alternativos, financiados com recurso público, através de estatais. Tinha blog lá que tinha 300 anúncios estatal, assim, proporcionalmente à audiência, à relevância, era uma coisa extravagante. E esses blogs e o governo chamavam esta imprensa, né, que está sendo bem criticada aqui no programa, por ter um viés de esquerda, eles
diziam que esta imprensa tinha um viés de direita e queria derrubar o governo petista. Como é que vocês avaliam a percepção que os petistas tinham em relação a essa imprensa na verdade, que vocês acusam de ter um viés de esquerda? É que na verdade é o seguinte, ela diz assim, quando nós estivemos, durante o governo petista, nós éramos chamados de direitistas, agora nós somos chamados durante de os 10 primeiros anos, para ter uma trabalho. ideia, durante os 10 primeiros anos do governo petista, que tem se dado compilado, por exemplo, a Globo recebeu 6 bilhões de reais em publicidade, que atualizado a dia de hoje dá quase 10 bilhões. Isso aqui dá para botar aqui no ar? Vamos ver se consegue colocar. Tu quer colocar o vídeo no ar? É isso que ele está dizendo. Não, eu não sei. O som que mais... Não sei, acho que vai ser difícil, Políbio. Vamos ver. Bota no teu, junto ao teu... Tenta colocar perto. Teve uma clareza que nós não tivemos. Opa. Não sei se vai funcionar isso aí. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos. Gilberto Carvalho... A gente pega um cara e diz, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da velha última hora. Né? Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Portanto, com uma mão nós dávamos mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado davam muito dinheiro para eles. E a nossa gente, eu já não sei se já falei para vocês, mas pasmem, o governo Lula foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, o primeiro governo Lula. Então fica difícil. Esse o secretário do ex-presidente Lula. Secretário... Do especial do governo. Isso é uma psicopatia ao vivo, né? Governo Lula. Ok, mas a acusação dos petistas em relação à mídia é que ela queria derrubá-lo. Não, mas Pig, foi a expressão que os caras... Eles não têm do que se queixar durante o governo Lula da imprensa, viu? Pelo contrário. Não tem. Mas sempre se queixaram. Sim, mas com dinheiro. Mas eles pegavam, por exemplo, é que isso é muito storytelling, né? O que acontece? Tu tenta contar a história da forma em que se encaixa em herói, se encaixa em martírio. E aí eles pegaram a Rede Globo, que já tinha, né, vamos dizer assim, uma certa mácula em face à sociedade, e começaram a culpar a Rede Globo. Só que a Rede Globo não foi precursora de nenhuma das grandes denúncias, nenhum dos grandes escândalos, por exemplo, do Petrolão. Sim, mas o antagonista foi. É um discurso... Por que não pegaram o antagonista? Porque o antagonista é pequenininho. O antagonista não está maculado. Mas tinha o discurso esse da PIG, mas de um lado e do outro lado, como o próprio Gilberto Carvalho diz, encheram de dinheiro, né? 10 bilhões, 1 bilhão por ano em propaganda. Então, por exemplo, a Globo este ano perdeu já, do governo federal, 650 milhões de publicidade. Só no patrocínio da Petrobras à Fórmula 1 foi 250 milhões a menos. Isso pode não fazer, a própria Globo diz que nossa mídia de governo representa 4, 5% do nosso faturamento, mas é 4, 5%. É um caminhão de dinheiro numa empresa do tamanho da Globo. Agora, quando o mercado eu quero distinguir, eu quero fazer uma distinção, porque eu sou jornalista, eu valorizo a imprensa, eu tenho uma revista de valorização da imprensa, eu tenho um prêmio há 20 anos de valorização da imprensa, inclusive diz assim, reverenciando o passado, apostando no futuro. Eu quero apostar no futuro. Eu quero diferenciar a empresa da imprensa, eu quero, dos profissionais de imprensa. Assim como o Políbio contou esse fato de que... Tem muita gente boa que trabalha em todos esses veículos. Exato, tem muitos jornalistas, por exemplo, o Alexandre Garcia, que saiu há pouco tempo da Globo, é um excelente jornalista, é um padrão. Tem muita gente, muitos jornalistas de escola trabalhando, não só na Globo, em todos os veículos de comunicação, na Folha de São Paulo, no Estadão, em todos os veículos. Nós não podemos demonizar os profissionais de imprensa. Há os que misturam militância com o jornalismo, aí é um problema. Mas tem a empresa e tem a imprensa. Às vezes o interesse da empresa sobrepuja ao trabalho da imprensa, que é o caso, por exemplo, citado aqui agora pelo Políbio sobre o Correio do Povo e a Calda Júnior, né? Mas tu não acha, Júlio, e aí puxando para esse lado que eu acho que é importante. Nem todos terão a coragem do Políbio de pedir demissão. A maioria não pediria. Tu não achas, Júlio, que invariavelmente, por haver esse conflito entre mídia e governo, acabe se arrastando para o tiroteio o profissional de imprensa que trabalha? Respinga. Não respinga, infelizmente. Porque eu já vi, por exemplo, profissional de imprensa cobrindo manifestação de determinado segmento ideológico. Vamos lá, 2013, né, que foi um ano atípico chave em termos de manifestações no Brasil.
muito semelhante com o que está acontecendo no Chile. Os veículos de imprensa tradicional tinham que cobrir, né, o logo da empresa em que trabalhava, sob pena de, não fazendo, poderem acabar sendo agredidos. Como assim? Morreu o caso do Cineafrito da Rio de Janeiro pelos Black Blocs. Pelos Black Blocs, que tomou um rojão na cara. Isso não acaba trazendo um pouco para o profissional. E o próprio... Cara, se eu sou um engenheiro, eu quero que o trabalho da engenharia seja valorizado. Se eu sou um arquiteto, construa certo, contrate um arquiteto. Lembra aquela campanha do CREA? Todos os profissionais querem que o seu meio, o seu mercado seja valorizado. Os profissionais de imprensa sérios, e eu estou para dizer que talvez a maioria dos profissionais sejam sérios, que não mistura militância com essa profissão, eles também são afetados, cara. Porque hoje a imprensa não tem mais a credibilidade que tinha antigamente. Antigamente, lá nos tempos do Breno Caldas, o Correio do Povo, se não saísse no Correio do Povo, não era verdade, né? Sim. O Papa morreu, mas não saiu no outro dia por um problema de fechamento do jornal, não saiu no outro dia no Correio do Povo. No começo que eu ninguém acreditava que o Papa tinha morrido. Na internet, algumas pessoas, assim, a minha própria esposa, às vezes ela lia alguma coisa que eu escrevi e dizia para mim assim, escuta, mas isso que você escreveu aí é verdade? Saiu no Correio? Ela esperava a confirmação de um veículo tradicional. Ela dizia, mas cara, isso é verdade? Eu digo, mas você acha que eu vou escrever uma mentira? Você não me conhece? Mas eu não vi nada disso na 0 Hora, no Correio do Povo. Entendeu? Aí, com o tempo, é que o pessoal começou a acreditar no jornalismo de internet. É a cultura mas de assim não saiu no Correio na 0 Hora, não. Então não pode ser. É mais relevante hoje a internet. Eu considero a internet mais relevante, o que tu coloca na internet, do que tu coloca hoje numa 0 Hora, numa Folha de São Paulo. Por quê? Não é que eles não têm audiência. Hoje, a ampliação de audiência deles é muito menor e a confiança é quase que zero. É quase que zero. Quando, por exemplo, o Políbio faz um vídeo, né? Tem um canal no YouTube também, tá? Quantos inscritos teu, Políbio? 125 mil. Tá. Público enorme. Tá? O Políbio faz um vídeo. Tá? Não tem como ficar abaixo de 5 mil, 10 mil. Visualizações. Então, isso é uma audiência gigantesca. Isso até deve ter maior, inclusive. Não, tem dias que eu tenho assim, 500 mil, 700 mil visualizações, né? É bastante. Só comentário é muita coisa. Só uma enorme de uma audiência. Isso não depende mais da exposição exclusiva Claro, é positivo ter, mas se você não tem, você cria meios de subsistência através da internet, né? Ela te faculta isso. Exatamente. O que acontece? Hoje, né, não dá para negar, se tu tem uma emissora de televisão ou tu tem vamos dizer assim, um jornal, um periódico... Isso aqui virou um veículo de comunicação portátil que tu carrega no bolso. Exato. Isso aqui transmite vídeo, grava áudio, tira foto, publica texto. Esses tempos eu estava tentando fazer um acordo com uma empresa da área de uma startup nessa área de internet aí, sabe? Uhum. E aí eles fizeram uma auditoria sobre esse blog que eu tenho para verificar a origem, o tráfego, essas coisas. Então, o Google Analytics ele faz isso, mas não com a precisão com que eles me trouxeram os resultados. E olha, uma coisa assim que me surpreendeu terrivelmente, que eu nem fazia ideia disso, é de que 70% viu, Júlio? 70% de todos os leitores do meu blog diário, que está uma média de 50 mil... Pelo celular. Eu nunca imaginei isso. Tanto que a partir daí eu mudei completamente a formatação do blog. Tu pensava que era o computador? Pensando eu achava que era computador. Porque como eu trabalho no computador, eu achava que era computador. E não é. A maioria das pessoas não usa computador para essas coisas. A maioria das pessoas acessa diretamente do seu smartphone. E por isso que agora a linguagem da internet está toda voltada. E olha, para quem trabalha com isso aí que eu estou falando, com a internet, quer ganhar dinheiro com isso, monetizar, eu vou passar uma informação. Eu simplesmente desconsiderava a possibilidade de monetização desses 70% do meu público. Porque os banners, por exemplo, que tenho comercializado, não saíam no formato de celular. Portanto, está perdendo todo o dinheiro que podia estar obtendo ali com as clicagens, entende? Sim. Então, isso foi uma mudança assim, drástica de pessoal que trabalha na internet. E esse modelo ele permite uma coisa que não havia anteriormente, né? Que é a possibilidade de tu ter uma independência ainda maior, no caso. Né?
Isso é um diferencial. Não, hoje eu posso dizer que eu tenho uma independência total. Estava falando há pouco quem é o teu patrão, né? O meu patrão não é nem o meu anunciante, não, porque ele não manda mais em mim. Não é ninguém, nem o meu leitor, ninguém. Eu poderia dizer que é o leitor. Porque se você não tiver clicagem ali, gente... O patrão sempre será o leitor. O leitor vai ser... É ele que decide, né? Tudo. E as boas opiniões, elas começaram justamente com a internet, né? Veja, não é só o Terça Livre. Daniel Lopes, por exemplo, tem um canal gigantesco no YouTube. O Felipe G. Martins, que acabou, inclusive, chegando à assessoria internacional da presidência, também começou via Twitter, via reportagens do Senso em Comum, que também é um outro site, Flávio Morgas, tem excelente qualidade. Ou seja, começaram a surgir, né, alternativas à grande mídia. O Políbio já estava há muito tempo ali também, né? Eu acho que a mídia E os tradicional grandes ela tem um jornalistas grande foram papel. para a internet. Eu acho que a mídia tradicional, ela, como os jornais, o Estadão, esses outros todos agora, tem um grande papel e é relevante no jogo da civilização e do Estado Democrático de Direito. Mas é importante. Ela tem que se reinventar. Então né? é tão importante que eu acho que é por isso que todos nós estamos preocupados e analisando o cenário. Claro. Não para que os grupos de mídia batam continência para esse ou para aquele governo, mas que tenham um senso crítico razoável em relação a Eu adoraria assinar um jornal, fosse de qual a matiz de preferência ideológica da empresa, se o corpo do jornal, o corpo da notícia fosse fiel aos princípios do jornalismo. É simples, é tão cristalino isso. O que foi que ele falou? Isso aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Os princípios básicos do LEAD. Eu acho que o Estadão está muito próximo disso. A Gazeta do Povo tem tido uma orientação. Mas não é mais impresso. Claro, não é mais impresso. Ela é quase toda digital. É muito bom. Eu acho o Estadão, por exemplo, eu inovou assino o Estadão, acho bom. Ele tem um viés meio... De vez em quando se alinha contra o governo também, essas coisas, mas... que o Estadão... Mas no geral é bom, faz um bom Talvez eu jornalismo. esteja enganado, né, Políbio? Mas se eu não me engano, é que o Estadão ele tem as duas alas, né? A área editorial e a ala de redação, que são separadas. Acho que o controle do editorial é um e o controle da redação é outro. Olha, eu leio atentamente esses jornais todos, e na minha opinião, o Estadão... eu acho bem razoável, acho que dá para confiar. Por exemplo, ele, pelo menos quando ele toma posições, ele não fica mentindo. Eu gosto, por exemplo, de informação. Eu gosto basicamente de informação. Teve umas reportagens ali do Estadão também, ultimamente, formação de complô, conspiração e militância do Bolsonaro na internet. Palhaçada. Quando tu tem um público... Milicianos digitais. Quando tu tem um público, tu quer chamar de miliciano, de robô, o simples fato de que pessoas interagem e... Não tem robô. A minha mulher, por exemplo, é quem... O Alan é robô, que o Felipe é eu não robô, estou que o dizendo que eles Eduardo é robô, são. mas Não, isso não que o estou dizendo que Estadão eles disse. são. Mas tem um monte de gente ali que se esconde através de perfis falsos. Não estou dizendo que é de direito. Mas isso é fácil de identificar. A minha mulher, por exemplo, estava falando, ela que edita o meu Facebook. Ela que edita. Eu não tenho tempo para isso, né? Mas ela fala em meu nome ali, tudo, entende? Mas ela acorda às 7h30 da manhã e fica até a hora de dormir como miliciana. Eu sou miliciana, então, né? Porque eu passo o dia todinho escrevendo ali. Não sou eu, é ela que faz no Facebook, né? Sim. Então, é o que tu disse. Olha, tem milhares e milhares de brasileiros e brasileiras hoje. Milhões. Milhões, o dia inteirinho pendurado como miliciano sem receber um tostão. O problema, Políbio, botando a sua opinião. Os membros de dentro do establishment, das instituições hoje, querem criar o discurso de que a população que está contra eles, que já não aguenta mais as instituições como elas se encontram, é que são robôs. Aí vem o STF dizer que opinião pública é robô. Vem o Rodrigo Maia dizer que opinião pública é robô. Aí faz uma CPI não da é fake robô, news. Pô. Porque contraria os interesses deles. O que eu quero dizer é o seguinte, criando é que na internet tem muita gente que expressa a sua opinião, mas é claro que sempre vai ter gente mal intencionada. O Macalossi, eu quase te chamo de Malacossi, não. Macalossi, ele conheceu quem que disse que conheceu a esposa pela internet? Agora foi um amigo. Não, teu amigo. Eu conheci minha esposa há 10 anos pela internet. Na internet tu pode achar... Eu conheci minha noiva, eu conheci pela internet também. Ela tinha visto um vídeo meu do Diego Casagrande. A internet é um mundo, um universo. Tu pode conhecer gente que não presta, tu pode conhecer gente que presta. Eu vou dizer assim, ninguém presta na internet. Todas as pessoas que estão disponíveis na internet não prestam. Não.
Então, no Twitter Tô tem casando com uma robô. milhões de contas no Twitter. O que é isso? Milhões e milhões de contas no Twitter. As que eu frequento, cara, são gente de carne e osso que estão ali escrevendo. Muito bem, vamos fazer um intervalo, depois eu quero falar sobre essa questão aí envolvendo fake news, né? Que está diretamente envolvido com isso. Quer dizer, a regulação da internet, que eu acho que tem tudo a ver com o debate que nós estamos tendo. Cruzando as Conversas volta depois do intervalo para mais um segmento aqui na RDC TV. Já voltamos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Voltando. Estamos de volta na RDC TV com Cruzando as Conversas nessa sexta-feira. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. No programa de hoje estamos falando sobre mídia e sobre também o conflito com o governo. Então, estamos aqui hoje com Júlio Ribeiro, que é editor da revista Press, jornalista, também Políbio Braga, jornalista, e o Bruno Dornelles, que é também jornalista, além de advogado. Jornalista, para mim, é a pessoa que atuou no meio da comunicação, de alguma maneira, exerceu o jornalismo, seja de opinião, seja de apuração. Mas não importa. É mais um influenciador. Mas tudo bem. É isso aí. Trabalha com opinião, na minha, na minha avaliação, tem que participar da roda de análise sobre imprensa. Sob esse ponto de vista, todos os brasileiros hoje são jornalistas, né? É verdade. Quem lida com o Facebook, É verdade. passa informações ali o dia todo, né? Twitter. Muito bem. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de evoluirmos aqui com o nosso debate, notícia para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e principalmente o paciente que não se adapta com prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é uma coisa muito séria, ela pode acelerar a perda de memória. Se você tem algum familiar com problema auditivo, você deve encaminhá-lo à Clínica da Audição. Ligue no número que está aparecendo na sua tela, 3061-7373, repetindo, 3061-7373. Clínica da Audição, a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Muito bem, vamos falar sobre fake news, que agora tem até uma CPI, né? Criaram uma CPI, o Frota, né, este colosso da nova intelectualidade, esteve presente lá para dar o seu depoimento, e a CPI nasceu como instrumento de investigação do Congresso Nacional, né? Tem as CPMIs... De qualquer parlamento, né? De qualquer parlamento. Mas eu creio que a última CPI que realmente deu resultado foi a CPI dos Correios, que produziu um relatório, que foi levado ao Ministério Público. Levou o mensalão, né? Que foi o mensalão. Depois disso, eu não vi mais CPI dando resultado nenhum. E agora, com essa CPI, eu acho que se consolida, né, o fato de a CPI ser um circo. Né? Essa CPI das fake news me parece ser um circo. Não sei qual é a avaliação que vocês fazem da CPI. O que mais me apavora em termos de fake news não é a tiazinha do WhatsApp. A tia não é. E é contra isso que eles querem. É contra isso. É contra isso que foi criada a CPI. O que me apavora com fake news é quando um jornal como a Folha de São Paulo, em plena campanha eleitoral, faz uma fake news de capa e repercute em todos os jornais brasileiros, dizendo que o Bolsonaro pagou, incentivou, contratou para incentivar o WhatsApp, e um troço que não era... Eu li a matéria, disse, não, vou fazer o seguinte, vou ler a matéria como se eu fosse um técnico, um técnico de jornalismo, um perito de imprensa. Sim. Cara, aquilo é um folheto, é um panfleto.
Não tinha as coisas básicas da investigação. Porque teria contratado, cadê a cópia do contrato? Cadê o facsímile do contrato? Até hoje não apareceu. Não apareceu. Foi um fake news. E depois ficou provado o contrário, que o Haddad incentivou o WhatsApp. Então, quando um jornal do tamanho, da história, da repercussão que tem uma Folha de São Paulo faz uma matéria mentirosa, então isso é preocupante. Esse é o fake news que preocupa, porque repercute em todos os demais veículos do país. Fake news com selo de qualidade. Exato. Perfeito. Porque você pode não gostar da mídia do jeito que ela está, você pode dizer que ela está em decadência, que hoje a concorrência da internet é maior, mas o fato é que para muita gente a imprensa tradicional ela continua tendo o selo de credibilidade. E como disse o Políbio, o que sai nela é a verdade. Tem 3 ou 4 jornais brasileiros que, embora a circulação deles venha caindo muito, mas eles repercutem nos demais, eles são pauta para os demais jornais. Tem o resto da imprensa brasileira copia e cola. Estadão, Folha de São Paulo e Globo. O que sai desses 3 jornais, e no seu entorno, ali das agências, principalmente, né? Eles têm as agências. Eles têm as agências. Além do jornal, tem agência. E tem televisão então, e tem rádio. Broadcast do Estadão. O jornal lá de Cacimbinhas recebe, talvez o Cacimbinha não tenha poder para pagar, mas aí ele copia da internet. Cacimbinhas, viu, senhores? Hoje chama-se Pinheiro Machado. Chamava Cacimbinha mesmo, antes, Eu acho que ficou Aí um melhor o nome cidadão agora. de Cacimbinha matou o Pinheiro Machado no Senado, e a cidade, em desagravo ao Pinheiro Machado, assumiu o nome da vítima, do Pinheiro Machado. Então, lá em Eu Joinville, sei para disso não ficar porque o nessa... Madruga Duarte é de lá, viu? Curiosidades históricas com Políbio Braga. Políbio também é cultura. Então, lá de Joinville, a cidade que ele nasceu, o jornal lá de Joinville, embora os jornais de Joinville Bom são mais jornal, a notícia. Trabalhei lá, viu? Que agora parou de circular, só circula uma vez por agora, semana, né? Fisicamente. Mas todos os Não, jornais... tá só na internet. Todos os jornais... Uma vez, e todos os sites, blogs, repercutem o que copia e cola o que é Folha, São Paulo, Não, Estadão. detalhe, né, Copia Júlio? e cola. Vamos lá, fake news é um termo que surgiu agora por causa da internet, mas fake news sempre existiu no jornalismo. Não, mas como esse Qual foi a maior fake news da história do Brasil proporcional? Foi a escola base. Mas vamos ao termo. O fake news, quando é que ele se popularizou? Se popularizou nas eleições americanas, quando Na época do Trump. a CNN começou a fazer quase que uma pornografia jornalística contra o Trump. Mas era todos os dias. E era mentira. E era o tempo todo até que o Trump chegou e disse "You're fake news". Pronto. Pegou aquilo ali e nunca mais... Né, Fake news, notícia falsa, né? Na verdade, a tradução literal é mas assim. o termo foi feito justamente para a mídia de esquerda. Isso é um detalhe interessante. E hoje a mídia que se apodera aqui no Brasil dessa ideologia, claramente, dizem que quem produz as fake news é a mídia independente, É a internet. direita. São a tia do WhatsApp. os robôs, a tia do WhatsApp, né, que inclusive é influenciada pelos conspiradores principais. E aí vai o Estadão dizer, por exemplo, né, que quem impulsiona robô no Brasil é o Felipe G. Martins, é o Eduardo Bolsonaro, é o Alan dos Santos. Pelo amor de Deus. Né? Olha. E daí eu vou ter que te perguntar... Ora, se e as identifica, que é fácil. É público. Identifica, denuncia, processa e bota na cadeia. Na verdade, o que eu vi, pelo menos, era de que haviam assessores desses parlamentares aí dando orientação para que certas pessoas na internet, ou grupos de pessoas na internet, se mobilizassem de acordo com essa... Mas isso é legítimo fazer. Quantas vezes saiu um telefonema do Palácio do Planalto para a redação, para o diretor de redação do Globo, da Veja? Isso aí é uma coisa... Não, pelo amor de Deus, legítimo. a revista Isso que Cruzoé foi para noticiado. frente da casa do Alan dos Santos para dizer, ele inclusive tem um Corolla alugado. Meu Deus do céu, Tiago, o senso de proporção desses caras, e um cara que inclusive editou justamente, se calcou aí, né, a própria influência dele, o próprio grado dele, né, do próprio lado, vindo do Olavo de Carvalho, que foi um dos grandes influenciadores do Terça Livre e desse pessoal todo aí. Que a briga do antagonista é uma briga com o Olavo de Carvalho, é uma briga com os Bolsonaro, então eles se perderam na jogada. O antagonista vinha bem, até a eleição vinha bem, depois quis dar uma... Agora, Eu gosto muito tem que separar. Eles passam o tempo todo fazendo intriga. Intriga, fofoca. Eu não gosto disso, eu não gosto de fofoca, eu gosto de informação.
Eu não gosto de fofoca. também, Não, Neymar, O que eu gosto não de gosto fofoca é, também. o que eu não gosto é do jornalismo esguicho de pato, que é de bota uma manchete desse tamanho e o texto em si é menor que a manchete. Isso me incomoda. Não, mas a fofoca. Há informações. Se o Eduardo Bolsonaro teria pensado o quê? Como é que tu entra na cabeça do cara para pensar que o cara pensou? Então, eu não gosto de fofoca. Mas aí eu vejo os vídeos do Enio Mainardi, publicitário Enio Mainardi, que é pai do Diogo Mainardi, e o próprio pai do Diogo Mainardi detona esse tipo de jornalismo, cara. Que é o jornalismo seguinte, a fofoca. Faz muita intriga, é muita intriga. É intriga, é a putrica. Eu não gosto disso. Mas o Corolla na garagem ganhou todas. Não, isso é putrica. Ganhou todos os Fake- campeonatos de putrica. Fake news é uma coisa que sempre teve no jornalismo. É claro que agora, com a popularização da internet, tu tem mais gente compartilhando informação que não é É que verdadeira. antigamente a gente chamava de a barrigada. informação que não é verdadeira, ela tanto pode vir da mídia alternativa, quanto pode vir da mídia tradicional. E eu devo dizer o seguinte, porque já trabalhei em veículos de pequeno alcance, de pequenos portais. Quem mais sofre com fake news de mídia alternativa não é o grande jornalismo. Quem mais sofre são os pequenos portais sérios. Porque eles acabam sendo colocados no mesmo balaio de gato de muitos sites pequenos, de muitos sites desconhecidos, que de fato propagam fake news. Agora, será que os propagadores de fake news são esses que estão sendo devidamente acusados? É isso que tem que se colocar aí em questão, em debate. Eu acho que a população brasileira vai amadurecendo, assim. Tem amadurecido, viu? Tem amadurecido bastante. E está identificando claramente Exato, quem é sério e quem não é, exato. sabe? Tu não consegue enganar mais todas as pessoas por todo o tempo. A internet libertou o cidadão. O Twitter, o Facebook, libertaram os brasileiros. Então hoje eu vejo pessoas idosas, eu vejo pessoas de 70 anos, que às vezes 70 anos é um jovem que nem o Políbio aqui. Mas tem a tiazinha do WhatsApp, ela vai lá e confere no Twitter, ela vai ver. E eu vejo, eu tenho lá, sei lá, 5 mil seguidores no Twitter, e eu vejo lá os caras. Mas tem gente com. Tem tiazinha do WhatsApp com 100 mil seguidores. Para mais. Para muito mais. Não, eu tô dizendo tiazinha, gente que tu não conhece. Jornalista tem 1 milhão. Sim. Não vai se resolver o problema da fake news com regulação estatal. Claro. Não, quando tu fala em regulação... O que vai se resolver é com mais liberdade. O que o Congresso Nacional fez com um inquérito a ser formado contra a tiazinha do WhatsApp... Isso é um negócio, assim, é a classe política contra o povo. A CPI eles literalmente contra uma liberdade de expressão muito clara. Não, é que eles se deram conta, os congressistas se deram conta, que eles perderam o poder da narrativa, que hoje eles estão na mão... Eles perderam, porque antigamente bastava ter um monte de dinheiro, um monte de fundo partidário eleitoral, ter espaço de televisão que tu mentia à vontade, que tu comprava o voto, isso não funciona mais. Hoje a gente senta no banquinho para esperar os mandatos acabarem para jogar os caras para rua. Sim, já tem lista. Já tem lista para 2022. Por exemplo, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, esses caras não voltam mais. Os caras não voltam mais. Pode até errar. Acho até que a Joyce volta porque ela tem um público precedente. Ela criou um nicho. Mas o Alexandre Frota, por exemplo... Não, e ela não é escrota como esse Alexandre Frota, né? Porque não, mas ela está se mostrando escrota. Delegado Valdir. Esses caras não têm mais... Assim, Bibiano. Tu pode imaginar que o Witzel, que foi eleito... Bolsonaro levou um monte de gente nas costas dele. Mas, por exemplo, o Witzel, que foi eleito... Ele tinha 1%. Quem é? O Witzel, o governador Witzel do Rio de Janeiro. Witzel, foi eleito exclusivamente por causa da família Bolsonaro. Mas tu não acha que nesse particular o Bolsonaro errou a fazer essa acusação? Não, tá certo. Não, e pelo seguinte, tá certo. Era segredo de justiça. Se o Bolsonaro relata que o Witzel sabia disso, pelo menos... Porque ele sabia mesmo, ele era mesmo. Ele sabia. Isso aí devia ser investigado. Mas e como é que o Bolsonaro sabe que ele sabia? Porque o próprio Witzel falou para ele. A Polícia Civil é dele. Ele afirma que recebeu informação. Ou você acha que o governador aqui não sabe o que a Polícia Civil está fazendo? Claro que sabe. Eu vou lamentar uma coisa aqui como advogado, tá? A OAB ficou se importando muito no dia de ontem com essa posição do Eduardo Bolsonaro, essa bobagem que ele falou do AI-5, e não deram bola pelo fato de que um processo teve o seu segredo revelado, e ao mesmo tempo revelado por um cara que era ex-juiz. E que pode ter muito bem aqui uma relação ainda de classe de magistrados, sendo que é incompatível com a função dele, que é uma função política. Mas agora. vamos lá, Bruno, eu acho que aí nesse particular aí, ao longo dos últimos anos, nunca houve muita preocupação com o vazamento, né? Porque
Boa parte das informações que chegaram relativas à Lava Jato foram um vazamento da Lava Jato. Mas aí que é algo a se lamentar, justamente porque a advocacia ela tem que cuidar justamente com os preceitos, principalmente do processo legal. Quando um devido processo legal tem aqui o seu sigilo violado, poxa, é uma sacralidade do rito. O que o Bolsonaro que começa a se relativizar, inclusive para outros casos. Hein, ô Bruno? Isso é crime. Com certeza. Vazar é crime. Vazamento é crime. Não interessa se vazou ou não vazou. Ninguém deu bola pro Witzel porque o presidente da OAB hoje, lamentavelmente, é de uma índole de esquerda e é contra o governo também. Então ele se lixou. E eu acho que, eu vou dizer, Guilherme, vou dizer, Políbio, Júlio, eu acho que tem muitos da minha classe que também estão insatisfeitos dessa maneira e que também pensam como eu. O que aconteceu é o seguinte, o próprio presidente Bolsonaro falou que encontrou o Witzel numa festa que ele nem sabia que o Witzel ia, e o Witzel chegou para ele, falou sobre a investigação essa. Falou que... E disse, você foi citado, só isso ele falou. Mas basta. Então, Mas bastava. Ele sabia. O Witzel sabia. E o Witzel tem a pretensão de derrubar o Bolsonaro para ele ser candidato a presidente da República. Os caras viajam, o político viaja umas maioneses, assim, como se Tu acha que esse é o interesse do Witzel? Derrubar o Bolsonaro. É óbvio. Ele tem Mas não é só a esquerda que quer derrubar o Bolsonaro. Mas claro que não. Eu acho que mais na direita querem derrubar o Bolsonaro do que na esquerda. Que, aliás, estão tendo mais êxitos, estão mais unidos na direita do que na esquerda. Eu também acho. Eu diria que sim também. O chamado a isentosfera. A velha política. Eu às vezes sou acusado de ser da isentosfera. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para o último bloco, o bloco final com as despedidas dos nossos convidados. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Retornamos na sequência. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Último bloco do Cruzando as Conversas nessa sexta-feira. Cruzando as Conversas, oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Participe, não deixe de compartilhar e curtir. No programa de hoje temos Bruno Dornelles, que é advogado, Júlio Ribeiro, jornalista, editor da revista Press, e Políbio Braga, jornalista. Estamos falando sobre mídia. Muito bem, estamos no bloco final, temos pouco tempo, 10 minutos aí só para fazer as considerações finais em relação a este tema que estamos abordando, que é o conflito da mídia com o governo, falamos sobre fake news e tudo mais. E eu gostaria das considerações de vocês agora sobre como é que vocês veem para os próximos anos, né, o comportamento da mídia em relação ao governo. Vai continuar nesta toada? Vamos lá. Então, Com certeza vai. A mídia no Brasil ela é uma mistura de interesses da própria mídia em sobreviver com as verbas que você aí em casa está pagando, tá certo? Com as verbas que são dadas pelo meio público e também com uma composição aqui ideológica de esquerda, que aí as universidades de jornalismo vão explicar como que o gramscismo cultural entrou lá. Então, sim, vai continuar a instabilidade, vai continuar esse senso golpista deles, a ponto de pegarem um porteiro aí que nem sequer um porteiro... Vai sobrar para o porteiro. Né? Vai sobrar para o porteiro. Não é o motor. Não averiguar que levou o porteiro à mentira, é uma pergunta que fica. Né? Eu acho que foi a ameaça, né? O bandido lá, tu vai dizer isso, botar na cabeça do cara. Só que nem sequer averiguar uma informação que foi desmentida em horas. Por que ele teve que falar do Bolsonaro? É uma pergunta que fica. Não, assim, o negócio foi feito para desestabilizar. Podia ter sido, foi desmentido, inclusive, horas depois pelo Carlos Bolsonaro indo até a portaria. Então, assim, vai continuar. E principalmente porque se existe aí interesses e interesses corporativos de ter dinheiro do Estado, que os partidos de esquerda não têm o menor problema de dar, tá? E eles querem voltar ao poder. E, ao mesmo tempo, existe um quadro jornalístico que também está afetado pela ideologia, não tem menor sombra de dúvida. Vai ser cada vez maior a pancada e cada vez mais o Fórum de São Paulo vai estar injetando aí
né? As vitaminas deles, quase que financeiras, fruto do roubo que o PT deu no Brasil para continuar com essa instabilidade brutal contra o governo. Júlio Ribeiro. Eu tinha a ilusão, há um tempo atrás, de que talvez baixasse um pouco o tiroteio quando a economia estivesse começando a entrar nos trilhos, as coisas começassem a acontecer. Mas eu me dei conta do seguinte, sonho meu, né? Sonho de verão. Vai ser, quanto melhor tiver o desempenho da economia, mais vai ser cerrado o chumbo contra o governo. Basta ver o que está acontecendo com o Trump. O governo americano, o governo do Trump está batendo todos os recordes, batendo todas as... Tem pleno emprego. 3,5% de emprego, melhor desempenho da economia nos últimos 60 anos, blá, 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 e os caras vivem, não tem um dia que o Trump não acorde com um plano maquiavélico para derrubar ele. Está sofrendo um processo de impeachment. Pois Lembrar, inclusive, Júlio, que ontem o Brasil conseguiu atingir a sua menor taxa de juros da história. 5% ao ano. 5% ao ano. Isso com tendência de queda para talvez até 4,5%. E a maioria da população não faz nem ideia disso. Olha só como uma coisa é tão canalha. A esposa do Eduardo Bolsonaro, que tinha sido vítima naquele negócio lá do menino que se inscreveu passou pro paciente. Um coach, aquele troço patético. Ela recebeu a semana passada um presente de uma pet shop, uma caminha para a cachorra dela. Alguém que admira o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. A menina, ela colocou a cachorra no Instagram, a dona de um pet shop mandou uma cama. Uma repórter da Folha ligou para lá para querer saber quanto custava aquela cama, como é que ela deu o presente, porque ele é um homem público, como é que ele pode receber? Uma propina. Compraram uma primeira-dama com um sofá. Aí a dona do pet shop disse assim, mas quem Não deu era propina, era só um toco, né? Eu adoro dar presente, se você tiver um cachorro, eu dou um presente para você também. Então, como... Eu admiro... cama de pet shop e Corolla, né? É impressionante. Isso demonstra o seguinte, primeiro que é um desespero, né? E outra, não tem coisa mais importante para se agarrar. Enquanto ele estivesse agarrando no aluguel do Corolla do Alan, estivesse lá preocupado com a caminha da cachorra da mulher do Eduardo Bolsonaro, tudo bem. É que sinal que não tem nada grave do governo para bater, né? Políbio, a tua avaliação. Olha, eu me lembrei, enquanto eles estavam falando aqui, de um episódio durante a campanha eleitoral do ano passado, quando o presidente Bolsonaro foi atacado, facada pelo Adélio Bispo. Disseram que era fake. Diz que é fake news, Tem né? até um mini documentário na internet dizendo que é fake. Eu já vi isso aí também. Assistiu? É cômico. Mas na época, sabe, ocorreram várias manifestações de apoio ao Bolsonaro, ali, de eleitores dele, principalmente. E eu me lembro que na época eu vi um pequeno vídeo de um agricultor do interior de Minas Gerais, que estava lá num tambo deles, bem pequenininho. Ele estava assim, no campo, na grama, falando, pegou o celular dele e mandou, eu vou mandar uma mensagem para o Bolsonaro. Ele gravou, né? Ele com um chapeuzinho aquele de mineiro, sabe, de palha. E ele falando, disse, olha, Bolsonaro, vê se você melhorar logo, aí nós precisamos que você volte rapidamente aí. E quero te dizer mais, nós estamos contigo, mas não é por tua causa. Ele disse, sabe? É pela causa. Sabe? A que causa ele estava se referindo? As causas que fizeram com que milhões de brasileiros saíssem às ruas em 2015 em diante. Quais são? A da padrão FIFA para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, combate à corrupção. Ação contra os bandidos. Ação forte. Ação forte contra os criminosos, contra os bandidos. Defesa. Não é isso? Essa era a causa. Isso foi o que os brasileiros foram pedir nas ruas em 2015. O que acontece em seguida? A Dilma cai porque ela estava comprometida com tudo isso que ela não fazia. E elegem quem? Quem se comprometeu a fazer isso. Quem foi? Foi o Bolsonaro. O que ele está fazendo no governo? Primeiro, ele acabou com aquela velha história do governo de coalição. Ou seja, partidos políticos não indicam mais ministros, nem dirigentes estatais. Portanto, não pode meter a mão em verbas federais nem botar os seus cupichas lá dentro. São inimigos naturais do Bolsonaro. Esse, inclusive, foi um pomo da discórdia com o PSL. O PSL queria indicar. Claro, os partidos não podem mais nomear ninguém, nem para ministro, nem para estatal. Portanto, não tem mais possibilidade de verbas públicas e nem de propina. Tinha partido que disputava o diretor de compras do Banco do Brasil. Olha, eu pertencia ao governo ideológico. Eu fui chefe da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul aqui. Tinha gente que ia lá me pressionar para conseguir uma vaga de
Deputado, hein? Uma vaga de boy na entrada do palácio. É verdade isso. Acabou isso aí. Né? Mas não é só isso aí. O que ele faz em seguida? Não corta as verbas de publicidade dos grandes veículos de comunicação. A Globo, isso tudo nós acabamos de ver aqui, entendeu? Então isso aí, só para concluir, vai continuar, porque nós estamos assistindo uma verdadeira refundação da República. Muito bem. Senhores, olha, muito obrigado por terem comparecido numa sexta-feira aqui no programa. Eu sei que sexta-feira sempre é complicado, mas é que era um tema que essa semana se impunha e eu quis trazer 3 pessoas da área para falar sobre isso. Eu vou dar 10 segundos para cada um se despedir. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Prazer também estar aqui com o Júlio, com o Políbio. Né? Estamos aí. Muito bem. Júlio, muito obrigado. Parabéns aí pela revista. Agora o prêmio é dia 11, né? Dia 11 de 11. Quantos mil? Nós tivemos esse ano 908 mil indicações, imagina. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Mais que o dobro do ano passado. A média nos últimos anos tinha sido 450, 420, 500 mil. Esse ano foi 908 mil indicações. E o lema do Prêmio Press nos seus 20 anos é reverenciando o passado. O homenageado esse ano será o professor Carlos Alberto Carvalho, que durante 35 anos foi professor de rádio da FAMECOS, da Fabico e da Fevale. E apostando no futuro. A gente, como jornalista, a gente aposta que virão jornalistas por aí que vão cumprir o vademécum, o beabá do jornalismo, que é aquele buscar a verdade e passar a verdade mais límpida possível. Muito bem. Então, dia 11 aí o prêmio da revista Press, um dos mais tradicionais aqui da nossa imprensa. Parabéns, Júlio, de Obrigado. novo. Políbio, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que tu deixa o blog de lado para vir aqui, então tu tem que atualizá-lo, polibiobraga.com.br. Mas eu já deixo programado ali, viu? Deixa programado algumas. Obrigado, Políbio. Isso é uma das vantagens da internet, né? Prazer recebê-lo aqui no Obrigado. programa. Muito bem. Senhores, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Um bom final de semana para todo mundo. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.